nosso querido Sérgio, então, vai tomar a palavra para o estudo da tarde de hoje. Seja bem-vindo, meu querido irmão. Muito obrigado, boa noite. Eu só quero pedir a compreensão de vocês que eu estou sem câmera, mas tem uma foto pequenininha minha aí, né, que é bem parecido com o real. O real está muito mais ao quebrado, mas vamos pela foto, então. Por isso que eu demorei até para entrar aí, peço desculpas. Nós vamos falar do item 4 do capítulo 11, que trata do amor maternal e filial. Antes de começar as leituras, eu quero fazer aqui algumas considerações, né, a respeito do tema, que eu acho que facilitarão o nosso entendimento. Se nós pensarmos a respeito, inicialmente, dos animais, nós vamos perceber que, se ocorrer algum fenômeno constantemente nas gerações dos animais, haverá uma mudança comportamental deles. Por exemplo, se por acaso um determinado sistema, um determinado ecossistema, onde os animais estão ali com a sua cadeia alimentar, tudo bem definido, e é colocado, ao longo do tempo, aparece um predador que se deslocou por uma questão de tempo, né, de calor ou frio, e vai para aquela região e escolhe uma nova presa. O sistema se desequilibra nesse momento, e para haver um reequilíbrio, haverá necessidade, ao longo das gerações que se sucedem, um aprendizado a respeito de como lidar com aquele novo elemento ali naquele sistema. Então, isso aconteceu com as borboletas, né, chamadas monarcas, lá nos Estados Unidos e tudo. Se nós percebermos, nos lembrarmos de que gerações para os animais, elas são muito rápidas, né? Uma mosca, por exemplo, vive 24 horas. Então, é de geração em geração. É muito rápido isso acontece. Então, o que eu quero mostrar aqui é que, para haver um reequilíbrio, entende-se, aprende-se com a constância de uma experiência. Este é um dos aspectos basilares de um conceito utilizado na psicologia junguiana, que é muito complicado, não por culpa de vocês, mas por culpa minha de explicar, mas que eu vou, com a generosidade de vocês, tentar sintetizar, que é o seguinte. Quando uma abelha nasce, ela já sabe se ela será a abelha rainha, se ela será aquela que colhe, que trabalha com mel, se ela será guardiã, como é que será, não haverá dúvida nenhuma. Na questão do ser humano, ao longo de todas as suas existências, o Jung percebeu e colocou esse conceito, que é o seguinte: as nossas experiências passadas desde os primórdios, elas vão nos dar uma potencialidade interna que ele chamou de arquétipo. Ou seja, uma forma, um tipo primordial que existe dentro de nós. Então, a experiência da maternidade, a experiência da filiação, a experiência, por exemplo, dos rituais, que vem acontecendo desde sempre, fazem com que nós, ao estarmos aqui neste planeta, nós já tenhamos em nós esta potencialidade. Se você procurar em todas
em toda a civilização, em todas as linhas civilizatórias, todo mundo sabe o que é ser pai ou o que é ser mãe e a importância disso. Mesmo que numa aldeia você escute que a aldeia toma conta das crianças, é a aldeia que é responsável pela educação das crianças, haverá um pai e uma mãe fundamentais ali naquele trabalho. Se por acaso alguém, e cada um de nós, então, viverá esta experiência. É como se eu tivesse uma forma a ser preenchida com as minhas experiências relacionada à questão da paternidade e da maternidade. Então, aquilo que a sociedade me trouxer, as experiências que eu tiver, né, aos olhos do meu temperamento, ou seja, do que eu era em outras vidas, vou ampliar até o conceito que é utilizado em psicologia de temperamento, que vamos dizer assim, nas memórias intrauterinas, nos conceitos mais avançados, ou que para no nascimento, né, nós vamos chegar mais para trás. Vamos seguir, não Freud, que diz que nós somos herdeiros da criança que fomos. Nós vamos para André Luiz, que diz que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, nós temos um temperamento dentro de nós que vem conosco e que é como se eu tivesse um óculos para ver as coisas que vão passar na minha vida. Já é uma tendência. Então, a experiência paterna, a experiência materna será de cada um, mas todos nós viveremos essas experiências. Viveremos até com a ausência destas figuras. Então, naquele conjunto de experiências, né, naquele arquivo pai e mãe, haverá uma folha em branco quando houver a ausência deste personagem fundamental, essa figura primordial, a figura de apego fundamental, ou as figuras que são o pai e a mãe. Então, a falta do pai, ou a presença do pai, a falta da mãe, ou a presença da mãe, elas serão fundamentais dentro desse meu conceito de o que é a experiência paterna e materna, que irão marcar-me quando se eu for, na determinada vida, exercer aquela função. Está claro o que eu disse, aonde eu quero chegar? Então, fica notório aí a importância do trabalho paterno e do trabalho materno no desenvolvimento do espírito, daquele espírito milenar que vem desde criança para ser educado. O que seria a educação? Ora, se o próprio André e o Senhor Jesus vão dizer que para o Senhor Jesus a grande palavra, a palavra fundamental é metanoia, uma mudança de mente a respeito das coisas do mundo, se André vai dizer que nós viemos aqui para fazermos a nossa reforma íntima, este espírito que veio como criança, que tem os pais ali em torno dele, a família, né? Estamos partindo de um princípio básico, uma família estruturada, né? Esta criança, ela trará as suas potencialidades anteriores para serem revisadas no processo educacional. Então, se os pais tiverem a compreensão, por exemplo, de perceberem naquela criança uma tendência natural ao narcisismo, ou seja, a busca das coisas somente para ela e ficando com ela, e eles entenderem que aquilo precisa ser educado, que ela precisa receber outras informações, que ela precisa receber uma educação a respeito daquele ponto, então nós estamos no polimento, na reforma íntima daquele ser. Agora, se ele, por acaso, encontrar um terreno fértil para desenvolver o que já trazia em outras vidas, nós teremos um sujeito com todas as suas potencialidades anteriores voltando
a se apresentar nesta vida. Dito isso, vamos à questão 890. O amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Respondem os espíritos, é uma coisa e outra. Ou seja, eles aqui nos dizem que é instintivo, né, e é também virtuoso. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos, no interesse de sua conservação. Mas no animal, este amor é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. Uma leoa vai lutar fervorosamente pelos seus filhos, daí até uma das imagens sobre as mães lutadoras, uma leoa para com os filhos, ela vai lutar fervorosamente para que eles possam crescer e aí se desenvolverem e partirem na savana para as suas caminhadas. E já tem aqui um pequeno detalhe que é interessante desde o animal instintivo. Nós criamos os filhos para o mundo. Então, neste caso, é um instinto que traz este animal, mas é um instinto no processo evolutivo que chegará ao amor. Os psiquiatras costumam dizer que nós temos 5, né, sentimentos assim que são fundamentais. Para gravar, guardem o nome Marta. Medo, afeto, raiva, tristeza e alegria. Afeto é aquilo que nos levará ao amor, mais à frente. Então, neste momento, cessa para o animal o seu trabalho. Vem a nova prole, vem as novas crias, e ele vai ter aquele mesmo cuidado. Mas no homem ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que constituem virtudes. Então, veja só, é uma potencialidade que, na prática, será demonstrada. É uma virtude. Se já estivesse em cada um de nós isto totalmente desenvolvido, ou seja, eu vou exercer o meu papel de pai, de mãe, da melhor maneira possível, não seria mais uma virtude. A virtude é um desenvolvimento. A virtude é algo que você adquire. Você vai ao encontro daquela melhoria, vai adquirir aquela virtude. Sobrevive mesmo à própria morte. É claro que essa virtude adquirida da mãe que ama, e depois nós vamos ver aqui uma pergunta a respeito da mãe que vamos dizer assim, não vá amar o seu filho, até tenha um sentimento contrário a esse, né? Nós vamos encontrar na casa espírita sempre. Sempre. Nos trabalhos doutrinários, isso acontece rigorosamente todos os dias. Você pega uma entidade milenar, e aí a gente vai falar aqui rapidamente, se permitirem, da humildade, do dialogador, que é uma belíssima palavra que, pela primeira vez, eu ouvi, foi da boca do Paulo César, falando sobre o dialogador, muito melhor do que o doutrinador, né? O dialogador, que é o finalzinho da linha de convencimento daquela entidade. Imagine uma entidade milenar, um trabalhador de magia, há centenas de anos, milhares de anos ali, e o doutrinador em 20 minutos na casa de caridade. Olha só, no trabalho de desobsessão, em que nós vamos ter um contato com uma entidade milenar, é óbvio que não seriam 20 minutos que nós iríamos convencê-lo. Ele já foi trabalhado lá no plano espiritual, já se verificou que há um espaço no coração dele, uma dúvida que surgiu, e mais do que tudo, um trabalho de aproximação da mãe, por exemplo, de uma mãe dele de outras vidas, notadamente aquela que os fez desvirtuar do caminho. Então, lá no trabalho espiritual, muitas vezes o dialogador tem a inspiração e diga, olha, quem está aí? E, a partir desse momento, ele vê a mãe dele e não há mais o que se dizer. Tudo que o dialogador falou passa a ter um sentido enorme, e mais ainda, há coisas que não se precisam
que não precisam ser ditas, porque ali a presença daquela pessoa. Ele não conhece o dialogador, embora ele possa perceber que aquele sujeito encarnado que está à frente dele está dizendo coisas sinceras ou não, né? Então, mas ele sabe que aquela mãe está dizendo. E é isso que está aqui. Sobrevive mesmo à própria morte, acompanhando o filho além da tumba. Vedes que há nele alguma coisa mais do que o animal. É claro, é um avanço, é do afeto para o verdadeiro amor, para a entrega, para a execução daquela obrigação, daquele comprometimento que foi tomado lá em cima, quando se combinou, quando o mundo espiritual trouxe. Quem quiser se aprofundar veja a obra de André Luiz, né? Que trata do assunto, depois eu vou dar o nome, que trata dessa questão, que é a programação Mensageiros da Luz, que trata da reencarnação, do processo reencarnatório, da programação reencarnatória. Então, ele vai cumprir aquilo que ele combinou lá em cima, é uma grande oportunidade, isso vai se refletir na questão 891, que é 892, aliás, vai se refletir nisso, a gente vai guardar esse aspecto. 891. Se o amor materno é uma lei natural, então, olha só, já temos aqui uma forte representação para entendimento do que seria aquela lei natural que tem sido tratada ao longo do tempo. Então, olha um exemplo de uma lei natural, o amor materno. Então, o que seria a lei natural? Uma tendência, uma possibilidade, uma abertura que eu posso cumprir a lei natural, que eu posso cumprir o meu papel, mas eu também posso não cumprir o meu papel. Se o amor materno é uma lei natural, por que existem mães que odeiam os filhos, e frequentemente desde o nascimento? Respondem aos espíritos. É, às vezes, uma prova escolhida pelo espírito do filho ou uma expiação se ele tiver sido um mau pai, mãe ruim ou um mau filho em outra existência. Deixa eu dar uma parada aqui, né? Mensageiros da Luz. Sigismundo vai vir ao mundo. Missionários da Luz, perdão. Missionários da Luz. Sigismundo virá ao mundo. E há um convencimento enorme para o pai dele aceitar. Né? Porque, voltando à carne e tudo mais, e nas suas idas e vindas do plano físico para o espiritual, ele está se lembrando de tudo que aconteceu, da inimizade que foi criada e tudo mais. Então, a programação reencarnatória, lá no plano espiritual, a gente combina tudo, a gente aceita tudo, a gente até quer mais. Não, vamos fazer o seguinte, eu vou ter mais um peso na minha cruz, mais outro peso, porque aí eu vou rápido, vou evoluir, e não é assim. Por isso que a sabedoria popular intuitivamente diz que ninguém carrega uma cruz mais pesada do que pode. Porque, às vezes, o mundo espiritual, até na programação reencarnatória, ele vai equilibrar os nossos desejos. Vai fazer com que não seja tanto assim como as coisas acontecem. E nós temos percebido, ao longo do tempo, que a expressão véu do esquecimento ela é fantástica. Porque se você puser um véu na sua casa como uma cortina, você perceberá que um pouco de sol vai passar, né? Então, o véu do esquecimento, ele traduz uma explicação, ele mostra uma explicação que é o seguinte: muitas vezes o amor e o ódio, eles ultrapassam o véu do esquecimento. Então, tem pessoas na vida que você vai usar a popular expressão, o meu santo não bateu. Você não gosta do sujeito, o sujeito não gosta de você, vocês nunca trocaram uma palavra na empresa, mas você sabe que aquele sujeito, ou na própria casa de caridade, não é alguém que você tenha um carinho.
E há outras pessoas que você diz, é mais do que um irmão para mim. E você percebe que vieram ao longo da sua encarnação para lhe ajudar em algum momento. Fazem parte do quê? Da família espiritual. Então, às vezes, lá em cima, aceita-se combinas, como no Missionários da Luz, que vai ser feita aquela programação reencarnatória, que num determinado instante um espírito virá para coroar o casamento daquelas pessoas, mas ali, na carne, quando chega, a rejeição ela aparece. E é isso que ele está dizendo aqui. Por quê? Por causa do passado, por causa da outra vida, por causa daquilo que o sujeito veio para acertar e não acertou. Então, a hierarquia, por exemplo, materna, paterna, de que todos nós, como eu disse, intuitivamente sabemos, através do que a gente pode chamar de arquétipo, Joana de Ângeles usa essa expressão, por isso eu estou trazendo aqui também, né? Ela se deixa levar e você não exerce aquilo. A raiva, a mágoa estão ali presentes. Então, essa hierarquia é exatamente já para propiciar. Você virá como o meu filho. Ora, intuitivamente, a mãe vai ter amor pelo filho. Então, há uma potencialidade para que aquela missão seja cumprida. A de amor e afeto entre aqueles dois espíritos. Afinal de contas, ela vai gestar durante 9 meses, ela vai tratar com carinho, ela vai dar a alimentação, e isso é fundamental e que permite que as pessoas venham a se afinizar, mas pode não acontecer. Em todos esses casos, a mãe ruim não pode ser animada senão por um mau espírito que procura criar dificuldades ao do filho para que ele fracasse nas provas desejadas. Mas essa violação das leis naturais não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que tiver superado. Vou fazer aqui uma observação. Celso, meu amigo brilhante terapeuta, que trabalha com várias linhas, inclusive a da terapia de vida passada, há um equívoco danado, que é a pessoa dizer assim, não, no entendimento literal da seguinte expressão, não, ela teve o pai que ela merecia, o pai era um estuprador dos filhos, ela teve um pai que ela merecia, isso aí é kármico, é isso mesmo, foi assim. Não, não foi. Lá no plano espiritual não é igual a novela da Globo em que são distribuídos papéis de vilão e de herói, porque se fosse assim, esse sujeito que estuprou as filhas, porque em outras vidas elas foram terríveis como guerreiros que estupravam, esse sujeito, ao voltar para o plano espiritual, ele seria abraçado, ganharia o Oscar pelo bom trabalho que ele fez. Não é isso. Todos nós viemos aqui para sermos protagonistas de nossas vidas e para fazermos o melhor. É que quando nós não fazemos o melhor, e quando alguma coisa acontece, é porque houve uma brecha kármica, houve alguma coisa que nos fez fracassar aquilo, aconteceu o que tinha que acontecer, mas o limão vai virar uma limonada. Ou seja, aquela experiência terrível daquele espírito que sofreu, ela vai se transformar, como ele diz aqui, numa recompensa aos obstáculos superados. Então, não tem nada disso de que, não, o irmão dele é assim porque foi o irmão que ele escolheu. Não, ele escolheu aquele espírito para ajudar. A mãe combinaram, e ninguém escolhe. Você já imaginou? Eu escolhi meu pai, eu escolhi minha mãe, e eles não tiveram oportunidade de dizer, eu quero ou eu não quero. Eu sou o galáctico. Não existe isso. Então, é uma combinação. Leiam Mensageiros da Luz. Tem um departamento lá só para isso. Né? Então, fica uma ideia assim de que não. Tem até um exercício que foi feito uma certa vez que foi complicado, né, num curso que eu participei, não vou entrar mais em detalhes, e que era a pergunta seguinte: o que a gente poderia fazer para uma pessoa que fez determinada coisa em outra vida? Aí um diz, aí a sombra das pessoas no curso aparece. Corta a perna dele, tira não sei o quê, deixa ele sem mãe. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. 892.
Quando os pais têm filhos que lhes causam desgostos, não são excusáveis de não terem por eles a ternura que teriam em caso contrário. Quando os pais têm filhos que lhes causam desgosto, não seria excusável, ou seja, não seria aceitável que de não terem por eles uma ternura que teriam se os filhos, vamos dizer assim, eles respondessem ao carinho dos pais. Ora, os nossos filhos muitas vezes são espíritos complicadíssimos que nós pedimos para vir. E ele pode ser complicado no começo da existência exatamente pelas mágoas do passado. O grande barato é quando um dos dois, pelo menos, percebe que ele tem uma missão a cumprir. Um dos dois não entra na vibração do ódio mútuo. E aí é uma grande oportunidade de que aquele amor venha a contaminar positivamente o outro. Olha a resposta dos espíritos. Não porque se trata de um encargo. Foi combinado lá em cima. Foi feita uma programação reencarnatória. Olha só, que lhe foi confiado. Foi confiada a ele essa missão. E sua missão é a de fazer todos os esforços para conduzir ao bem. Por outro lado, esses desgostos são quase sempre a consequência de maus costumes que os pais deixaram os filhos seguir desde o berço. Então, o meu filho é prepotente, autoritário, eu estou vendo isso, foi chamado na escola, ele deu um chute na professora, eu digo, não, ele tem personalidade, vou trocar de escola. Ora, o que vai acontecer com ele? Quem é que vai tentar corrigir? É o juiz, é o policial. Lembram da fala de Jesus? Concilia-te com o teu adversário? É o juiz, é o policial, é a prisão. E eu, então, cometi um equívoco naquela missão que me foi confiada. Colhem, portanto, o que semeiam. Vamos, então, meus irmãos, abordar hoje as questões do Livro dos Espíritos, capítulo 13, da perfeição moral, as virtudes e os vícios, tá? Para tal, vamos ver que, na visão espírita, a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Assim, são essas virtudes, meus irmãos, a prudência, a justiça. Aquele que tem o senso de justiça, ele busca cumprir a regra áurea, fazer ao próximo aquilo que ele gostaria que lhe fosse feito. A fortaleza, né? Ter fé em Deus para que possamos suportar as vicissitudes da vida. E a temperança. A temperança também é fundamental. O silêncio, às vezes, é um ato de caridade. Às vezes é preferível silenciar do que querer falar no momento que os ânimos estão agitados. A mais meritória da virtude é a que se baseia na mais desinteressada caridade. Então, por providência do alto, meus irmãos, espíritos mais esclarecidos em bondade, eles, e em conhecimento, eles reencarnam para nos dar, não é, esse desenvolvimento moral, independente da religião que professem. Assim, nós podemos exemplificar. Kardec, não é? Desenvolveu a codificação num hercúleo trabalho, onde não havia iluminação elétrica, a luz de vela, não é? Ali ele teve aquele trabalho enorme, não só de escrever o que ele vivenciava presencialmente ali na comunicação com os espíritos, mas também as cartas que vinham de todo o planeta para que ele pudesse fazer. O doutor Bezerra, né, considerado o apóstolo do espiritismo no Brasil, ele desenvolveu um trabalho maravilhoso de amor e caridade, era muito piedoso, né, o médico dos pobres, e não cedeu às paixões da matéria, quando
teve poder nas mãos, não é? E, além disso, ele nos trouxe uma imensa contribuição com o livro A Loucura sob um Novo Prisma, quando ele nos traz o esclarecimento que muitos que estavam internados em hospícios, na realidade, eram pessoas que estavam sendo obsediadas, né? Se passassem por um tratamento espiritual, teriam conseguido reequilibrar-se, né? Então, esses exemplos podem também ser verificados de bondade, de caridade, na Irmã Dulce, não é? Na Madre Teresa de Calcutá, incansáveis na prática da caridade. Também no nosso querido Gandhi, que usou da não violência para a pacificação e conseguir conquistar a libertação do seu país, da Índia, do jugo inglês. Então, a gente já deu uma pincelada no que seja virtude. E o vício, meus irmãos? A filosofia o define como tudo que faz oposição às virtudes. No livro Renovando Atitudes, uma psicografia, né, de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Ramés, nos chega o ensinamento que os vícios podem ser de ordem física, né, como tabagismo, alcoolismo, drogadização e compulsões, como de ordem moral. A dependência de ser bonzinho, por exemplo, e a dificuldade de tomar decisões e outras tantas que nos atrapalham a existência. Ou seja, é uma doença física ou psicoemocional. Para o estudo de hoje, vamos abordar 3 questões desse item, tá? A primeira é a 893, que fala: qual a mais meritória de todas as virtudes? E a espiritualidade responde: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto, ou seja, sem segundas intenções, né? A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Então, meus irmãos, o início da resposta já nos lembra a imagem daquele anjinho, né, representando as virtudes, nos aconselhando as coisas boas, e do diabinho do outro lado, nos aconselhando os maus pendores, né? É um simbolismo. Quando seguimos as inspirações do anjinho, ou seja, das leis divinas gravadas na nossa consciência, não é? Por mérito próprio, nós resistimos voluntariamente ao arrastamento dos maus pendores, não é? Lembremos que os nossos amigos espirituais também vibram para que a gente faça a opção correta, né? E nos inspiram para isso. Agora, nosso mestre, espírito mais evoluído que habitou entre nós, morreu na cruz, meus irmãos, para nos exemplificar o amor, num exercício de sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, numa sublimidade de virtude assentada na mais desinteressada caridade. Ainda pediu, né, no momento extremo: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem, né? Miramês nos diz que quando o espírito passa a conhecer o mundo das virtudes, ele começa a acordar para a vida espiritual. E as virtudes devem ocupar o lugar dos vícios e hábitos inconvenientes para a paz espiritual. Ou seja, meus irmãos, sabedores que somos espíritos imortais,
e artífices do nosso destino, uma vez que estamos subordinadas à lei de causa e efeito, a cada um é dado segundo as suas obras. Então, a razão nos levará a desenvolver virtudes no presente para podermos construir um futuro melhor para nós, não é verdade? Como ensinou nosso querido doutor Bezerra, e o amanhã será um porvir glorioso colhido de um trabalho profícuo. Essa nossa autolapidação, através do conhecimento das nossas falhas, das nossas más tendências, nós irmos tentando superá-las. Afinal, os vícios arraigados no ser não podem ser extirpados de uma vez pelos processos da violência. É preciso trabalho e persistência para que a centelha do amor de Deus, que habita em nossos corações, possa reluzir e assim os nossos corações poderem sacrificar, né, um homem velho, cedendo lugar ao homem novo, na sua transformação moral, para entender melhor o chamado de Jesus. Então, agora, o mestre, nosso guia e modelo, ao longo de sua jornada de amor entre os homens, exerceu a sublimidade da virtude, sem interesse pessoal, não é? Pelo bem do próximo, não só curava as chagas do corpo, como igualmente as do espírito. A virtude mais elevada para quem a pratica é aquela que se assenta na mais pura caridade. Contudo, todas elas pendem para a benevolência. E como a nossa querida doutrina nos ensina, fora da caridade não há salvação. Ao desenvolvermos os dons da prática do amor, temos Jesus em nossa companhia. E sua egrégora de luz, nos inspirando a cada vez nos aprimorarmos mais, acertarmos mais nessa oportunidade abençoada da reencarnação. Vamos à outra questão, 894. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Ter um tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? A espiritualidade responde: só não tem que lutar aqueles em quem já há progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam e suas ações lhes parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito. Devidas lhes são as honras que se costuma tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Como ainda estais longe da perfeição, tais exemplos vos espantam, pelo contraste com que tendes à vista, e tanto mais os admirais, quanto mais raros são. Ficais sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra que entre vós representa a exceção. Em todos os pontos desses mundos, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente bons espíritos os habitam. Lá, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Eis porque, neles, os homens são ditosos. O mesmo se dará na Terra, quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção.
Ou seja, meus irmãos, ninguém atinge a condição de fazer o bem espontaneamente sem trabalho, não é? Sem reforma íntima, sem esforçar-se para progredir. Daí o mérito de sua conquista, porque não há mérito sem luta, não é verdade? Os vitoriosos de hoje, eles já trabalharam outrora para conquistar essa condição. Jesus também percorreu essa caminhada até atingir a condição angélica de fazer o bem naturalmente, sendo nosso maior exemplo, quando esteve conosco em caminhada. Seu comportamento impactou tanto a humanidade, não é? Que a história do planeta ficou dividida entre antes e depois de Cristo. Um dia, com certeza, nós chegaremos lá. Mas a natureza não dá saltos, né, meus irmãos? O presente é a oportunidade de desenvolvermos nossa luta pessoal de esforço em busca da vitória. Vitória essa individual do homem sobre a sua natureza animal, material, para permitir que a nossa essência espiritual prepondere sobre os nossos instintos inferiores. O mestre nos disse que tivéssemos bom ânimo na nossa caminhada. Porém, como ainda estamos longe da perfeição, alguns de nós se espantam com o contraste do comportamento elevado na prática do bem daqueles mais raros enviados por Deus para servir-nos de lume. E, ao invés de buscar o esforço do burilamento, alegam, por exemplo, assim, olha, eu estou muito distante do Chico. Não adianta eu tentar agora, não. Vou deixar para outra encarnação. Entendeu? Então, não é assim, não é verdade? Assim, eles vão adiando o seu fortalecimento na prática do ensinamento evangélico, que o instrumentalizaria para não ceder às tentações da matéria, ou comportamentos repetitivos, não é? Viciosos, como o suicida quanto mais. E aqui a gente vai lembrar da nossa querida dona Ivone Pereira, né? Que nos exemplificou a sua árdua caminhada evolutiva como suicida quanto mais, né? Através de diversas reencarnações, não é? Ela vai conquistar essa condição que ela atingiu na sua última encarnação como médium natural, não é? Nos trazendo uma literatura enriquecedora para nosso esclarecimento. Daí, Miramês vai falar para nós a diferença de uns se esforçarem usando as últimas forças para melhorar, enquanto que outros, com poucos esforços, vencem com facilidade muitos problemas, deixando em seguida muitos vícios e hábitos que incomodam a consciência, respondemos que os que com facilidade estão no aprendizado, assimilando e vivendo lições do Evangelho, é por terem muita vivência no campo das reformas e a tiveram em vidas passadas. Ao passo que os companheiros que encontram muitas dificuldades no aprendizado podem estar começando agora as mudanças internas. Então, isso é comum nas escolas religiosas e filosóficas diversas, quando encontramos certos irmãos envolvidos no fanatismo religioso. É sinal de que estão iniciando agora as suas primeiras experiências no certame moral evangélico.
e se deslumbram de tal modo que chegam ao fanatismo. Entretanto, o tempo cuidará que chegue ao equilíbrio, entendeu? Nas sendas da luz. Estamos na caminhada de transição, né, meus irmãos, no nosso planeta, da separação do joio e do trigo. Portanto, do esforço individual de transformação de cada ser humano, depende a transformação planetária que tanto nós almejamos. Um dia, a prática do bem será algo natural, espontâneo na Terra, não decorrente de esforço, de muita oração e vigilância. Ela terá conquistado a condição dos mundos mais adiantados, citados pela espiritualidade, porque somente bons espíritos a habitarão, e a caridade nela será praticada na sua verdadeira acepção. Eu vou correr para poder abordarmos a última questão, a 895. Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? E a espiritualidade responde: o interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como, num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas, e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro interesse é coisa ainda tão rara, o verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se fora um fenômeno. Vamos parar aqui um pouquinho e raciocinar. O nosso mestre nos preveniu: vigiai e orai, não é verdade? Então, o interesse pessoal perpassa por duas imperfeições que o ser humano tem: o orgulho e o egoísmo, não é? Kardec observa que o orgulho nos estimula a nos julgarmos ser mais do que somos, entendeu? Assim como a nos vermos acima dos nossos irmãos, por qualquer termo de comparação. Imperfeição que fica à vista quando ficamos magoados, não é? Com orgulho ferido. O melindre é muito comum no exercício da mediunidade. Às vezes, abandonamos o trabalho da caridade por conta desta imperfeição, por não aceitarmos corrigendas que nos chegam para aprimoramento do trabalho. Não é para botar o dedo na ferida, não é? Colocamos nosso orgulho ferido, então, acima da vontade de fazer o bem. Agora, já o egoísmo, esse se baseia no sentimento de interesse pessoal. Constitui a negação da caridade e, por isso, o maior obstáculo ao progresso moral. Para a felicidade dos homens, é necessário combatê-lo através de um processo de reforma íntima que os torne mais sensíveis às necessidades e sofrimentos do próximo. Não deixemos que o interesse pessoal interfira na prática da caridade. Não praticar o bem apenas por ter, em troca, evolução. Tem gente que quer, não, vou ser médium porque aí eu vou ficar bem na fita, né? Mas praticar o bem pelo bem. Também sem escolher fazer caridade por A ou B, né? Porque temos mais afinidade com um do que com o outro. Temos que fazer caridade
por aqueles que estejam carentes do auxílio naquele momento, não é? Vamos ler o último pedaço da resposta. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. E aí, mais uma vez, vamos recorrer a Miramês, né, que corrobora. A marca mais visível da inferioridade da alma é o interesse pessoal, gesto nascido do egoísmo e, por vezes, do orgulho. Quando o espírito descobre que tudo pertence a Deus, que todos somos seus filhos e herdeiros do bem, e que os bens, quando os possuímos, são de duração efêmera, passa ao desprendimento. E desprendimento com Jesus não é desperdício. É saber usar o que Deus colocou em nossas mãos. Os bens materiais te prenderão cada vez mais, fazendo a alma esquecer dos bens imperecíveis do espírito. É justo que cuides dos teus bens, se os tens, mas não com apego, de maneira a esclarecer os bens da vida eterna. Somos espíritos imortais, meus irmãos. Amanhã poderemos ser o necessitado. Estejamos atentos a isso. Assim, se tens riqueza na terra, podes usá-la em favor dos que padecem, criando cargos de emprego, não é? Matando a fome dos que estejam necessitados, amparando os que estejam sem teto. Afinal, fora da caridade não há salvação. Na Terra, é uma raridade encontrarmos homens que já se desprenderam do egoísmo e do orgulho. O amor que o Evangelho do Mestre nos traz, ele nos ensina sobre o valor do desprendimento, nos lembrando que é dando que se recebe, que a conquista da luz espiritual se dá pelo amor. Portanto, a construção de um futuro melhor é um caminho de luta que uns vão percorrer mais rápido, outros mais lentamente vão se aperfeiçoando, iluminando o interesse pessoal de nosso coração com o amor ao próximo.